boa tarde ou boa noite. Mais um Momento com Deus. Esta é uma programação da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Estamos aproveitando a oportunidade para trazer uma meditação da Palavra de Deus. Vamos orar, clamando ao Senhor nesse instante. Pai amado, muito obrigado mais uma vez por todas as bênçãos decorrentes nesse dia, nesse domingo. Agradecemos, ó Pai, a Tua manifestação de misericórdia, de graça aos filhos Teus. Eu agradeço, Senhor, o grande privilégio de poder falar da Tua Palavra aos corações dos nossos queridos irmãos em Cristo. Nos abençoe na meditação e que esta palavra traga conforto e muita esperança na volta de Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor. Amém. Quero ler com você o trecho da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 até o 18. Ele nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo está escrevendo essa carta à igreja em Tessalônica, uma igreja querida, uma igreja que fazia tudo aquilo que agradava o coração do apóstolo. No início, no capítulo 1, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja em Tessalônica era uma igreja que a fé ela era traduzida em obras. Havia também um amor verdadeiro entre aqueles irmãos e havia a firmeza na esperança da volta de Cristo. Mas eles tinham uma preocupação, a preocupação com seus mortos, a preocupação de que Jesus veio, Jesus já voltou, Jesus voltará, e o que será dos nossos entes queridos que já partiram? Paulo então traz este esclarecimento àqueles que estavam em dúvida. Se estar em dúvida, pode ser algo que ainda não tenha sido conhecido de algum irmão. Era o que acontecia em muitos crentes de Tessalônica. E Paulo então começa dizendo, e aqui traz algumas verdades que eu quero mencionar, dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que vocês não saibam a respeito dos mortos, que vocês ignorem a verdade de Deus para essa necessidade. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais. É evidente que aquele que não conhece a palavra, que aquele que não tem a esperança em Cristo,
que aquele que não acredita que Jesus é a ressurreição e a vida, e então eles fiquem temerosos e estejam entristecidos. Por isso Paulo diz que ele não queria que isso acontecesse também na igreja em Tessalônica, porque como aqueles que não têm essa esperança. E ele reforça no versículo 14, dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos. Hoje pela manhã, no nosso culto da ressurreição, eu cheguei a mencionar sobre as implicações da ressurreição de Jesus. Falei sobre a importância de crermos que Jesus é ressurreto. E aqui Paulo reforça essa ideia. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o que deve ser natural na vida de um crente, assim também Deus, mediante Jesus, há de trazer em sua companhia os que dormem. Quem são esses que dormem? São aqueles, Paulo está mencionando, aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que partem desta vida sem a presença de Jesus nas suas vidas, sem a presença de Jesus em seus corações, sem ter tido uma experiência de conversão a Cristo. Então esses dormem, mas sem esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Quem somos esses nós? Aqueles que dormiram no Senhor. O profeta Isaías, eu quero citar aqui 2 versículos do Velho Testamento, ele diz no capítulo 26, verso 19, que os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Em Daniel capítulo 12, verso 2, ele assim se expressa: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Todos ressuscitarão, aqueles que são crentes do Senhor e aqueles que não são crentes. Todos. Uns ressuscitarão para a vida, outros para a vida longe de Deus. O versículo 5, como estávamos dizendo, diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está falando aqui do momento em que, infelizmente, muitos não creem no arrebatamento e acham que isto não consta na palavra de Deus. Mas há 14 menções sobre a palavra grega hartazo, que fala sobre esse tirar, sobre esse arrebatar, sobre o tomar de uma maneira forte e levar-nos para o encontro do Senhor. E esse é um dos momentos que Paulo está falando aqui. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus virá e será desta forma como Paulo está mencionando aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Os mortos em Cristo irão ressuscitar. Depois nós, os vivos, seremos transformados para termos um corpo semelhante àqueles dos mortos que foram ressuscitados, corpos semelhantes ao do nosso Senhor Jesus,
para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre, com o Senhor. E Paulo termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. São palavras de conforto, são palavras que trazem consolo. Não há em nós qualquer dúvida, não há em nós momentos de apreensão, não há em nós um medo, não há em nós do que vai acontecer depois. Para o cristão, o momento da expectativa da volta de Jesus para ajuntar a sua igreja, tanto aqueles que já dormiram quanto aqueles que estão vivos, chegará esse momento e nós cremos que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus. Vamos nos confortar, vamos nos consolar, sabendo que esse momento está próximo, pelos sinais que estamos vendo, por aquilo que a Bíblia tem falado sobre a proximidade da volta de Jesus. Nós cremos que está muito próximo. Não sabemos quando. A Bíblia não nos autoriza a queremos marcar datas ou coisas semelhantes. Nós sabemos que o Senhor voltará e Ele está perto. E nós um dia estaremos todos juntamente com os nossos entes queridos ao lado do nosso Salvador. Que você possa, meu amado irmão e irmã, ter essa suprema esperança de que Jesus voltará e a sua volta é repentina. A sua volta se dará no momento em que muitos não estão aguardando, muitos não estão esperando. Qual tem sido a sua atitude? Você tem vivido uma vida de tal forma que nutre essa esperança? Que Deus abençoe o seu viver. Quero deixar aqui um abraço a todos os nossos irmãos em Cristo, aos membros da nossa igreja, a Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo, as nossas famílias. Queremos parabenizar os aniversariantes do mês de abril da nossa igreja. Lembramos da Clara, filha do Douglas, e de sua esposa, Juliana, e desejando que ela tenha muitas bênçãos no seu crescimento, e ela seja educada realmente nos caminhos do Senhor. Aos nossos irmãos ausentes, aqueles que estão mais ausentes da igreja, Deus possa falar com você e você lembrar de que é bom estar na presença do Senhor junto à igreja de Cristo. Quero lembrar também dos enfermos da nossa igreja. Estamos orando por cada um de vocês e que brevemente nós possamos juntos nos reunirmos ali na Estrada do Sabão 353, para nós juntos glorificarmos e adorarmos o nosso Deus. A saudade tem sido grande e esse dia está chegando quando essa saudade vai se findar. Deus abençoe a sua vida e lembre-se que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso momento com Deus. Convido você para que esteja em contato conosco pelo Facebook e convide outras pessoas, anuncie, porque estaremos trazendo uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. Deus o abençoe.